Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Senac em Rede. Hoje, especialmente, vamos falar de dois temas muito importantes sobre cidades inteligentes e ecossistema de inovação. E para isso, temos aqui hoje dois convidados especiais vindos do ecossistema de Santa Catarina e do Paraná. O Daniel Leibniz, lá do ecossistema de Florianópolis, já foi presidente da CAT, do Sapiens Park, e aqui o Marcos Boristel, que é lá da cidade de Curitiba, vindo do ICI, Instituto de Cidades Inteligentes, onde Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo em 2023. Então, teremos aqui, hoje, para debater, dois especialistas nessa área. E aqui ao meu lado, o Adalberto, o diretor acadêmico aqui do Senac Sergipe, que também vai brilhantar com a gente esse podcast. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, pessoal, uma honra estar aqui no Sergipe, aqui nessa instituição tão querida. Bom, muito obrigado pelo convite, Roger, obrigado pelo convite de estar aqui em Aracaju, na nossa capital de Sergipe, para que a gente possa também falar um pouco sobre o nosso evento de amanhã de Itabaiana e tudo que a gente pode estar contribuindo aqui para o povo sergipano sobre cidades inteligentes, cidade inovadora e cidade empreendedora. Novamente, obrigado pelo convite. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de ter vocês aqui e principalmente esse evento que terá, inclusive capitaneado pelo Roger, que vai ser amanhã em Itabaiana. E eu perguntar a vocês, o que seria uma cidade inteligente? Vai lá, meu. Vai não, por favor, você, vai lá, comece. Não, acho que vai mais para ti isso aí. Vai. Bom, de cidades inteligentes, o que a gente tem destacado muito são dois grandes fatores, Primeiro, o fator da tecnologia, da inovação, que é o cidadão ter na palma da mão os serviços disponíveis pelo município. Então, usar da tecnologia, usar da inovação para que o cidadão tenha mais serviços, menos burocracia, menos morosidade, para que ele se integre na cidade onde ele vive, ele converse com os gestores públicos. Esse é um grande fator. Outro grande fator que nós não podemos deixar de lado, que de uma cidade inteligente, é uma cidade onde também proporciona vida de felicidade para o cidadão. Então, não é só de tecnologia e inovação que nós vivemos. E também a gente vive com uma cidade arborizada, com uma cidade com praças, com um bom trânsito, ou seja, também funciona dessa forma uma cidade inteligente. Então, é esse misto dessa combinação de tecnologia e inovação para o cidadão, mas também a felicidade do cidadão estar vivendo na cidade onde ele mora, onde é que ele gosta de estar. E Marcos, realçando o que você falou, em qualquer ambiente desse de cidades inteligentes, nós temos o ponto focal principal, que é o cidadão, como você falou. Exato. Porque a tecnologia, qualquer coisa que não, ao final, não esteja apontando para uma solução para o cidadão, não vale muito a pena. Então, o cidadão sempre tem que ser a pessoa, o foco de toda a política, seja de inovação, seja de cidades inteligentes, para que ele na ponta possa ver melhoria no serviço, na qualidade de vida dele, na possibilidade de acesso à informação, porque ele possa ter, por exemplo, a internet rápida, que ele possa até começar um negócio. Então, sem isso, tudo que a gente planta não faz muito sentido. Exatamente. Agora, Daniel, aproveitando sua experiência em ecossistemas de inovação no Brasil e no mundo, gostaria de ouvir de você, qual é o segredo no ecossistema? Como iniciar um ecossistema? Quais são os pontos chaves para que um ecossistema, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, dê certo, progrida e dê bons resultados para a sociedade como um todo? É uma pergunta bem importante, Roger, uma pergunta que a gente tem que se fazer e tem que trabalhar nela. Dependendo do grau de maturidade da cidade, como é que ela já está organizada, se ela tem uma governança, uma estrutura de líderes e tal, tu já parte para um trabalho de identificar isso, identificar o que tu vai poder fazer a partir dessa governança,
aonde a cidade quer chegar, o que ela quer evoluir e tal. Agora, quando tu vai numa cidade que ainda não tem isso desenvolvido, o primeiro trabalho é justamente tu tatear e identificar essas lideranças, essas pessoas que têm já aptidões, que têm coisas que podem vir a virar um negócio, que pode ser feito, e começar a trabalhar elas no intuito do associativismo, como é que elas vão se organizar, como é que elas podem crescer. Então, tu tem, para cada tipo de problema, tu tem um remédio, né? Então, se a coisa está inicial, começa dessa forma. Se já tem atores, né, que a gente chama atores, né, desenvolvidos, que é a academia, um governo, empresas, instituições, daí tu já parte para uma orquestração para fazer uma esteira de inovação. E pelo que você falou, Daniel, né, complementando, tudo isso se resume também a você ter, né, na cidade, no município onde você esteja, criar esse ambiente colaborativo, né, entre esses atores, né? Porque sem a colaboração, né, a gente tem bem clara a diferença entre ecossistema e ecossistemas. Exato. Então isso é muito importante, né? Gostaria de ouvir sua opinião, para que realmente essa cadeia, esses elos andem juntos para construir, para mudar a cidade. As pessoas pensam muito, né, na questão de usar métodos e tal, mas a principal coisa realmente é uma mudança na mentalidade, né? Mudar aquilo que antes para nós era uma concorrência, eu não poderia, né, partilhar alguma coisa contigo, não poderia. E hoje não, hoje as coisas mudaram bastante, né? Então a palavra compartilhamento, colaboração, são palavras que hoje compõem esse nova forma de se pensar, nova forma de se atuar, de se conviver entre os demais atores que tem dentro do município, né? Eu poderia agora voltar, Marcos, saber, nesse ambiente colaborativo, qual a importância da educação para interagir entre esses atores? Fundamental e essencial, né? Porque sem a parte da educação, seja ela desde a educação empreendedora, se nós falarmos um pouco sobre cidade empreendedora, que também é um grande tema que nós estamos debatendo, a cidade empreendedora começa com o cidadão ali aprendendo, né, sobre o que é empreendedorismo. E a gente tem percebido, pelo menos lá no Paraná, a gente fez uma força-tarefa na cidade de Londrina, que é a minha origem, a gente destacou colocando a parte de empreendedorismo já na aula infantil. Então, nas escolas municipais já tem aula de empreendedorismo. Então, quero destacar essa questão da educação, que ela é essencial para tudo. Educação empreendedora, educação de um modo geral, né? E também a educação para que a gente possa ter cada vez mais uma população muito pujante, né? Então a educação passa por tudo, permeia tudo. E nesse sentido, Marcos, a gente tem aqui, né, por exemplo, o próprio Senac e os outros atores do ecossistema, né, no nossa visão, na nossa missão, a formação, né? Então, assim, são atores importantes, a academia junto com o Senac, com os outros S's, estarem dando, né, essa formação adequada, né, para o mercado, né, para que você tire, né, hoje aqui em Sergipe nós temos uma população de 30% de jovens entre 17 e 27 anos que nem trabalha e nem estuda, né? Então isso pode ser um grande elo de mudança no município, né? E também às vezes, né, nessa parte de cidades inteligentes, o próprio gestor do município, o próprio prefeito, fica achando que isso é algo impossível para a cidade dele, é algo distante. E acha que tem que pensar, né, que vai fazer tudo de uma vez, né? Então gostaria que você explicasse aí para o pessoal que está nos ouvindo, o que, né, seriam passos iniciais, né, que não precisa fazer tudo de uma vez para ficar aquela cidade, né, toda, né, interligada, toda inteligente. Então, qual seria, né, na sua visão, passo a passo para uma cidade se tornar inteligente? Bom, primeiro passo a passo é fundamental que as entidades se conectem, né? Então, assim como o Daniel destacou, essa questão da colaboração vale muito e é muito relevante para que não exista o egossistema e sim um ecossistema, né? É importante que as entidades se conversem. Essa entidade se conversando, ela começa a ficar colaborativa, mas um aspecto fundamental é a confiança. Quando há confiança, há colaboração, há contribuição
E isso, 1 mais 1 dá 3. Então, o que eu tenho destacado muito é quando que 1 mais 1 dá 3. Quando de fato eu confio, eu estou aqui com o Roger, eu confio nele e nós dois vamos fazer muito mais do que individualmente. Então, quando é 1 mais 1 dá 2, é o esperado. Mas 1 mais 1 dá 3, aí é o inesperado e que de fato acontece uma pujança naquele município quando essas entidades estão conectadas e têm trabalhado num propósito. Então, gerando a confiança entre essas entidades, estabelecendo qual é o propósito, o porquê que nós estamos aqui reunidos, onde nós queremos chegar juntos, eu acredito que esse é os primeiros passos para se trabalhar uma cidade inteligente, inovadora, empreendedora. E depois tem os passos seguintes, que é um desenvolvimento de um master plan, por exemplo, onde também envolve-se o poder público, que é fundamental para que um município possa se desenvolver. Então a gente precisa ter o poder público envolvido, nós precisamos ter os empresários também envolvidos, a própria sociedade. Então essa quádrupla hélice é muito relevante e existir essa confiança entre todos os atores que estão ali trabalhando e doando o seu tempo para que possam viver numa cidade melhor. Aproveitando que você falou aí, Marcos, e tendo uma experiência aqui, né, na prática, né, do Daniel, lá no ecossistema de Santa Catarina, gostaria, Daniel, que você falasse um pouco da sua experiência lá no ecossistema de Santa Catarina, né, como começou a evolução, os números hoje, né, que deu esse salto, né, claro que não é da noite para o dia, são anos e anos ali, mas que com, né, objetivos claros, a união dos atores chegou ao patamar que está, que hoje não é referência só no Brasil, mas mundial, o ecossistema de Santa Catarina. Nos conta um pouco essa história, Daniel. Daniel, eu queria aproveitar o que Roger acabou de falar. Qual foram os obstáculos, as dificuldades iniciais que vocês tiveram, que isso também deverá acontecer conosco. Então isso é importante também, que você passe essa experiência que você teve no início desse processo. Sim, vamos lá. Eu acho que eu começo por, voltando à pergunta sobre a educação, né? A educação, ela é a nova matéria-prima do futuro, né? Então antes a gente tinha materiais, tinha extração de minério, não que a gente não tenha mais hoje, mas o que valoriza mais uma sociedade, uma cidade, é as pessoas educadas, as pessoas com conhecimento, né? Então hoje é vital para isso. Então tu não vai conseguir um desenvolvimento de uma região se tu não tiver abundância em pessoas qualificadas, né? A história, se eu for falar assim, a principal dificuldade, ela foi justamente o combustível para essa mudança, né? Então, as principais dificuldades foram o combustível para essa mudança, né? A necessidade de sobrevivência, a necessidade e a vontade de querer permanecer numa cidade onde não havia oportunidades, fez com que lá no início 12 estudantes, né, brigassem contra esse status quo, querendo sobreviver na cidade que eles amavam, onde estava a sua família, seus amigos, e isso foi o pontapé inicial para tudo, né? Então, a partir daí tu começa a combinar uma série de coisas, uma educação extraordinária, uma vontade de sobreviver na cidade onde nasceu, que não havia oportunidades, e daí tu faz coisas impossíveis, né, ou muito difíceis para que isso aconteça e para que tu comece a empreender. Realmente é uma história muito interessante lá do ecossistema de Santa Catarina, Florianópolis, né? Hoje com números, né, incríveis, né? 25% do PIB de Florianópolis é da parte de TIC, né? TIC, comunicação, 7 vezes o PIB do turismo, né? Isso. 40 e poucos % da população carteira assinada é empregada nessa área. Então, assim, são números fabulosos, mas, como o próprio Daniel falou, houve, né, esse movimento, essa junção de forças, essa necessidade que levou esse sucesso, certo? Então, pessoal, eu gostaria, né, até para a gente já ir aqui encaminhando para o nosso final do nosso podcast, primeiro perguntar ao Marcos, qual o recado que você deixa aqui, Marcos, para
nossas prefeituras, nossos gestores públicos, né, para a população, sobre, né, a transformação que pode acontecer na sua cidade a partir do momento que ela direciona um foco para se tornar uma cidade inteligente? Bom, primeiro, já que estamos chegando no final, novamente queria agradecer o convite de estar aqui, né, em Sergipe, aqui na capital Aracaju e também Itabaiana. Deve falar novamente sobre a questão da educação, que é tão relevante a educação, que a gente volta no tema de novo. Eu destaquei um pouco da educação municipal das crianças e dos adolescentes, mas nós estamos aqui na Casa da FEComércio, no SENAC, e isso daqui faz com que a gente tenha ensino profissionalizante. Nós passamos, então, respondendo também a tua pergunta, fazendo com que a população, hoje jovens e adultos, precisam estar cada vez mais antenados por o que está acontecendo. Então, através do SENAC, com os ensinos profissionalizantes, a gente consegue também ter um bom profissionalismo para as nossas empresas. E isso é fundamental para que a cidade se torne cada vez mais empreendedora. Sem trabalho, nós não temos empresas, nós não temos riqueza. Então, o trabalho é fundamental e está aqui o SENAC para poder profissionalizar essas pessoas aqui. O que é importante ter daí no município? Os gestores precisam estar trabalhando com as entidades. Já passou aquele tempo do gestor achar que sabe fazer tudo sozinho, que pode promover tudo sozinho, e a gente percebe que as cidades cada vez mais empreendedoras, inovadoras e inteligentes são aquele gestor que está ouvindo o que a população está falando, trabalhando com as entidades, entidades de classe, entidades empresariais, para que possam estar juntos desenvolvendo cada vez melhor o seu município, a sua cidade. Então isso faz com que crie novo mecanismo dentro do seu município e com isso a gente consegue trabalhar cada vez mais a inovação, inclusive também com arcabouços legais. É imprescindível que o município, os seus gestores, tenham leis, decretos, regulamentos que facilitam novos empreendedores a desenvolverem novos negócios dentro do seu município. Então é importante daí os municípios aqui de Sergipe terem essa condição, entenderem o que tem de novidades, A gente sabe que hoje o nosso Brasil tem várias leis, um sandbox regulatório, nós temos o marco legal das startups, nós temos a lei complementar 123, que é a parte do marco de pequenas das startups, nós temos a questão da liberdade econômica, que é uma lei muito relevante e importante, fora outras que de repente os municípios precisam estar atentos. E aí é importante então que tanto o prefeito, os gestores públicos, quanto as entidades conversem para dizer, aqui nós precisamos agora regulamentar, promover, e tendo esse arcabouço legal, faz com que o município seja cada vez mais empreendedor, inovador e dá mais sustentabilidade para todos os cidadãos que ali vivem. Excelente, Marcos. Daniel. Bom, eu queria deixar aqui um recado da importância da sociedade trabalhar em conjunto nessa construção do que é a cidade do futuro, do que é a cidade que vai trazer conforto, que vai trazer um ambiente seguro, um ambiente de qualidade, e isso só vai acontecer se a população ter a consciência de estar junto, de estar trabalhando em conjunto, de estar ajudando o poder público, de estar ajudando a academia e vice-versa. Então, as pessoas não se dão conta que a força que elas têm quando elas trabalham de forma conjunta e orquestrada e organizada, E essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui. Adalberto. Roger, eu queria agradecer pela sua brilhante ideia, essa ideia genial que você trouxe para desenvolver. Eu acho que todo o estado de Sergipe agradece essa sua iniciativa em trazer duas pessoas com esse arcabouço, com esse conhecimento, em dar essa oportunidade e a Itabaiana ser o polo econômico do Sergipe, é o polo empreendedor do estado de Sergipe, e isso conspira para que tudo dê certo. E vocês vão estar numa cidade belíssima, vão conhecer,
Itabaiana, e nós agradecemos muito essa experiência que vocês estão trazendo para Sergipe, e especialmente a Roger, porque foi ele que teve essa brilhante ideia de nos dar essa oportunidade de ter vocês dois durante esse dia aqui em Itabaiana. Muito obrigado. Obrigado. Roger, Parabéns, à vontade. Roger, novamente, hein? Muito obrigado, Adalberto. Muito obrigado aos nossos convidados, Daniel e Marcos, de virem aqui à nossa cidade Aracaju, né, nos dá esse prazer. Amanhã estaremos em Itabaiana, num evento lá que vai ser um sucesso com certeza. E agradecemos aos nossos ouvintes, mais uma vez, por mais um podcast, o Senac em Rede. E com certeza teremos novidades para voltar aqui e fazer novos podcasts com vocês e com outros atores do nosso ecossistema. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Valeu, Obrigado, obrigadão. um abraço. Abraço.